Nosso entrevistado hoje é o que chamamos de influenciador digital. E não é só isso. Some aí uma boa dose de coragem para enfrentar os bandidos e uma carreira operacional na Polícia Militar do Amazonas. Ele assume que nunca imaginou um dia ser político, mas diz que seria covardia ver a oportunidade e não aproveitá-la. Ele quer levar sua experiência em segurança dos becos e hip-raps das áreas vermelhas de Manaus para o Congresso Nacional. Vamos conhecer um pouco do capitão Alberto Neto. Por que sair da polícia e entrar na política? Nunca sonhei em ser político, nunca nem passou pela minha cabeça. Sempre sonhei em ser polícia. Sempre gostei dessa brincadeira de infância, de polícia e ladrão e tal. Me amarrava assim no trabalho operacional. E consegui conquistar esse sonho de entrar na polícia. E a gente começou a mostrar o nosso trabalho através das mídias sociais. Uma coisa que eu não esperava, ganhou uma popularidade gigantesca. E a gente observou que o trabalho da polícia está muito ruim. Não só a nível do Amazonas, mas a nível do Brasil. Os policiais estão sendo massacrados no Brasil. Em 2016, foram 453 policiais mortos. Em 2017, 385. Todo dia morre policial no Brasil. E veio conhecendo o sistema a fundo, estando nas ruas da cidade, combatendo o crime organizado, todos os dias. A gente observou a fragilidade do sistema. O sistema está dando brechas para que o crime organizado tome de conta do nosso país. Aí você ter a popularidade, ter uma chance de entrar no sistema e ajustar isso e ficar de braços cruzados seria covardia. Eu nunca sonhei, mas apareceu a oportunidade do Brasil estar precisando de uma renovação política, está precisando de uma renovação no sistema de segurança pública e eu conheço o sistema porque eu vivencio isso. Eu estou junto com minha tropa nas ruas, trocando tiro com bandido, prendendo facções criminosas, desarticulando o crime organizado. Então isso vai facilitar a criação de projetos. É como se fosse uma missão. Você considera isso uma missão, então, dentro do teu trabalho policial? Sim, seria uma continuação. Conseguir fazer um trabalho como polícia. Agora eu quero continuar esse trabalho na Câmara Federal, ajustando a legislação, projetos de segurança pública que funcionem, porque a sociedade olha hoje o negócio de enxugar gelo, porque, por exemplo, eu já fiz várias apreensões de drogas. Nós aumentamos a segurança pública desse estado do Amazonas, aumentou em 600%. Só que todo dia chega droga, porque as fronteiras estão abertas. Não tem um policiamento especializado no combate. E isso depende de uma ação federal, na verdade, Sim, né? Tem que trazer um recurso federal, é a situação de fronteira, tem uma relação muito próxima com a Polícia Federal. Lógico, nós temos, a Polícia Militar tem um papel fundamental. Só que eu tive a oportunidade de viajar pelo interior do meu estado e observei que a nossa polícia está jogada às traças. Tem quartel caindo na cabeça do policial. A lancha do policial não tem uma blindagem. Então imagina, o policial está patrulhando os nossos rios, dá de frente com o traficante, com o narcotráfico, os caras tudo de fuzil. A gente não tem um armamento adequado, não tem uma blindagem para poder se defender na hora da troca de tiro. Então observa como o sistema está falido. Agora, você que viveu dentro desse sistema, hoje a gente pode, e aí eu acho que você colocou bem, que isso é uma questão nacional mesmo, né? Não é só aqui. Você tem estados do Nordeste que tiveram intervenção federal. Ceará hoje está um caos, né? 3 policiais foram executados em plena luz do dia. Não é só o Rio de Janeiro. Pois é, exatamente, é isso que eu queria dizer. Você acha que o Amazonas está tão ruim nesse sentido ou está num caminho de chegar nisso se a gente não cuidar? Está no caminho. Eu acredito que se a gente conseguir fazer uma intervenção rápida, vamos dizer um portal aí de imediato, a gente tem grande chance de frear essa crescente. As facções criminosas, elas ainda não conseguiram evoluir no tempo do Rio de Janeiro. Quer dizer, aquela organização mesmo. Aquela organização forte ainda não está tanto como no Rio. Do Amazonas se tornar um Rio de Janeiro. Por quê? A gente vê eles vindo para cá, né? Exatamente. Ou nós temos hoje uma facção do Rio de Janeiro aqui, que é o Comando Vermelho. Porque eles querem dominar a rota da cocaína, a rota do skunk. Até lá, né? Exatamente.
Então eles estão já se aproximando. Hoje, em alguns lugares aqui, a gente observa o início de uma milícia pedindo para os comerciantes proteção, para você ter que pagar para o traficante ou para alguns bandidos. Tem toque de recolher em alguns lugares. É mesmo? Eu recebo muitas informações, graças a sua atividade. A minha atividade, das mídias sociais. O pessoal me liga muito, manda muita mensagem. E tem lugares que está difícil. A população tem uma intimidade com o tráfico de drogas, mesmo sem querer. Ela é imposta isso para ela. Mas isso que me intriga é o seguinte. A gente vê isso em vários estados, como a gente já está falando aqui. Por que a gente não consegue resolver? Qual é o caminho para se resolver isso? É dinheiro, é vontade política, é projeto na área de educação? Porque se fala, não, vou melhorar a segurança se tiver uma educação melhor. Mas são coisas muito distantes da realidade, né? Lógico, segurança pública não é só polícia, mas nós já estamos no caos. O problema é que o sistema está todo equivocado. Imagina, cria um raciocínio. As facções criminosas, elas são criadas de dentro do presídio. Perfeito. Então, sob a tutela do Estado, dentro de um presídio, o criminoso consegue arrecadar recurso. Sob a tutela do Estado, o cara fica rico, vendendo droga dentro do presídio, arrecadando dinheiro através de uma caixinha onde o criminoso tem que pagar para a facção criminosa. Então, ele se fortalece. Com esse recurso, ele financia compra de drogas aqui no exterior, na Colômbia, no Peru, na Venezuela. Eles se organizam para comprar uma grande quantidade de droga. Ou seja, o sistema tem uma falha grave. Que precisa ser corrigida. Então, agora precisa vontade e coragem, porque não é fácil. A gente ouve, inclusive, isso, né? Que não gostam de mexer no sistema prisional, senão o sistema quebra, lombra, não sei o quê, né? Quer dizer, essas coisas todas. Só que o nosso estado ainda não está tão organizado como outros estados. Então, se a gente conseguir impor já uma política rígida de segurança pública, colocando bloqueadores nos presídios, agora tem que criar uma política, aí que vem a minha vontade para Brasília também, criar uma política diferenciada dentro dos presídios. Leis, né? Leis de execução penal dentro do presídio, onde o preso tem uma obrigação, se ele quiser reduzir a pena dele, tem a obrigação de trabalhar. E você é a favor disso? Lógico, porque imagina, o preso passa o dia todo fazendo o quê? Maquinando crime, né? Maquinando crime. É vendendo droga, é mandando matar, mandando roubar. Aplicando golpe, né? Você vê muito... Aplicando golpe, né, via celulares, tudo que não presta. A gente tem que colocar esse preso para realmente pagar a sua pena. E outra coisa, um preso aqui no Amazonas, para o Estado, custa quase R$5.000. Nossa! Isso sai do meu bolso, sai do teu bolso. Claro. Aí imagina, o cara já cometeu um ilícito aqui grave. E eu ainda vou ter que pagar por isso. Pagar para manter o cidadão? Manter o cidadão dentro. Então, o Brasil ele precisa se organizar a sua doutrina de segurança pública. Nós temos uma doutrina no direito chamada direito penal mínimo. Isso causa um prejuízo muito grande. A gente sempre procura suavizar a vida do bandido. O bandido é uma vítima da sociedade, é um coitadinho. A gente tem que sempre procurar reeducar o bandido, só que não faz nada para que isso aconteça. E minha mãe falava que o trabalho dignifica o homem. Sim. Então não é só uma questão de um trabalho escravo, é uma questão que o trabalho vai fazer com que ele não tenha espaço, né? Ocupe a mente, e isso vai gerar uma ressocialização, que ele tenha mais chances de voltar à vida da sociedade. Agora, se deixar ele lá, ele vai voltar pior do que entrou. Isso é grave. Então, organizar o sistema prisional é urgente. Então, não é só colocar o preso lá dentro, tem que colocar de forma organizada, onde o Estado realmente tenha domínio sobre a situação. Hoje não tem e está sofrendo. O outro detalhe é trazer recurso federal em um projeto para proteger nossas fronteiras. O nosso Estado está sofrendo muito com isso. Outro dia eu, inclusive, comentei numa entrevista que eu fiz o fechamento da base Anzol, né? A gente já tem uma estrutura muito falha. A base Anzol ali era um esforço dentro desse oceano
né, desse oceano não, desse universo que é a Amazônia. É uma dimensão continental, Então, tipo gigantesca. assim, você tinha uma base ali que fazia aquele trabalho de resistência, mas de repente faltou dinheiro, né? Não é difícil. Às vezes a gente pensa assim que é algo impossível. Ah, não, a nossa fronteira é dimensão continental, não consegue. Mas só tem poucos lugares que entram. É através dos nossos rios. São os grandes rios que passam. Então a gente sabe os locais, a polícia sabe, a inteligência sabe. Agora precisa o nosso governo federal criar vergonha na cara e usar o recurso que é destinado para a segurança, usar com coisas efetivas. Então imagina, nós temos uma base Anzol, porém a mentalidade tem que mudar, porque não são pequenas operações, tem que ser algo rotineiro, tem que ser algo fixo, para proteger a nossa controle de fronteira. Contínuo. Não dá para fazer lá uma brincadeira, daqui a 20 dias fazer de novo. Então a gente consegue aprender 1 tonelada, passa 9, mesmo com a base Anzol lá, e agora é desativada. Então imagina quanto está passando de droga. E se a gente for fazer uma análise muito honesta, esse é o início do problema. Porque sem droga para comercializar, acabou, né? Acabou. Os homicídios que acontecem aqui, a taxa de homicídio é muito alta no Amazonas, em Manaus principalmente. E a gente observa que os homicídios são causados pelo tráfico. Eu queria conversar contigo sobre isso, porque eu tenho uma visão um pouco particular sobre essa questão. Certo. Porque na minha cabeça eu diferencio o homicídio dessa guerra das facções. Assim, homicídio, claro, é um crime e tudo mais. Mas a guerra de facções não é uma questão de insegurança, é uma briga entre eles. Eles se matam muito, a verdade é essa, eles se matam por território, por dívida, por desavenças e etc. Só que isso gera uma sensação de insegurança para o cidadão comum, né? E tem criança, tem trabalhador já pegando bala perdida entre essas facções. Queria eu que essa guerra fosse entre a polícia e as facções criminosas. Eu queria muito e quero começar a criar realmente essa guerra com enfrentamento. Mas uma coisa que eu me atentei um belo dia teve uma sequência de homicídios, eu disse, poxa, se uma facção sabe onde estão os elementos da outra facção, por que a polícia não sabe? Não é verdade? Se eles conseguem se matar, é porque eles sabem onde está um e onde está o outro. Quer dizer, até que ponto a inteligência, na verdade, avançou? Nós sabemos onde tem os problemas. Só que o investimento é muito baixo. A quantidade de policiais para um estado continental como o nosso é muito pequena. Tanto é que o último concurso que teve foi em 2011, nós estamos em 2018. Todo ano sai policiais. Ou sai para o concurso, ou vai para a reserva. E fora isso, não há um investimento sério para querer combater isso. Então a guerra é entre facções. Infelizmente a guerra não está entre a polícia e o bandido. E o bandido. Está entre eles. Só que tem gente do bem morrendo, a insegurança é muito grande. E isso me revolta. Saber que os bandidos estão trocando tiro e a polícia está de fora dessa guerra. E tem criança sofrendo bala perdida. Teve gente que no hospital que sofreu tiro. É verdade. Recentemente, né? Recentemente é complicado. Só que as coisas vão crescendo. Sim. Agora a guerra é entre facções. Daqui a pouco. Amanhã, como é que vai ser? A gente vai ter que pagar dinheiro, como acontece pro comerciantes, bandido, o comerciante vai ter que pagar dinheiro pro traficante. E a gente vai deixar o caos se estabelecer para a gente querer ter uma atitude mais enérgica. A hora é agora. A hora é agora. Nós estamos num período eleitoral e a gente tem uma chance de mudar a mentalidade dos nossos políticos. Saber que o que a gente vem fazendo não vem dado certo, não tem tido bons resultados e que a gente precisa mudar. A gente tem que arriscar algo diferente. Eu até falo sempre essa frase, estou repetindo muito. Einstein falou o seguinte: fazer as mesmas coisas e esperar diferentes resultados é loucura. É loucura. E aí parece que a gente faz as mesmas coisas, o mais e fica esperando coisas resultados diferentes. Não vai mudar, tem só piorado. Agora, eu acompanhei um pouco do teu trabalho e eu vi que você busca fazer nesse trabalho da segurança uma aproximação com a comunidade. Essa relação mais pessoal, tirar um pouco essa cara da polícia, né, ostensiva,
e buscar realmente uma relação mais comunitária e tal. Isso tem resultado na prática, assim, digo, isso ajuda, por exemplo, a diminuir nesses locais onde tem essa relação legal, o crime ele consegue ser reduzido? Tudo é uma questão de gestão. Eu fui comandante da 2ª SICOM, que é a zona sul aqui de Manaus, e quando eu cheguei lá, a comunidade não gostava da polícia. E isso me incomodava, porque eu sempre trabalhei na Rocan, na Força Tática, não tinha essa proximidade com a comunidade. Já chega para resolver, né? Para resolver. Era desarticular as facções, o crime organizado, boca de fumo, era nesse sentido. Quando eu comecei um trabalho de policiamento comunitário, eu fiquei assustado. Como eu tinha uma habilidade nas redes sociais, eu comecei a mostrar o trabalho da polícia. Comecei a mostrar assim, olha, a gente está trabalhando, estou mostrando transparência. Estou trabalhando manhã, tarde e noite para combater o crime, para trazer segurança para vocês. Por que vocês não gostam da polícia? Se eu estou trabalhando, se eu estou servindo aqui vocês. Então a gente começou a mostrar e ganhou uma empatia. E a gente trouxe isso com projetos. Por exemplo, ali na Leopoldo Pérez, é uma área comercial. E tinha loja, quando eu cheguei, tinha loja que foi fechada, porque o cara não aguentava mais ser assaltado. 5, 6 vezes? 5, 6 vezes. Os funcionários se tremiam. Tinham que ter assistência psicológica. Parece coisa de outro mundo. Absurdo, né? Parece absurdo, mas eu vivenciei isso. Eu vi isso. E fiquei inconformado. Não, vamos criar um projeto. A gente criou um projeto inteligente. Primeiro eu comecei a observar da onde vêm esses assaltos. Olha, o Educandos é uma área fechada, porque é próximo à bacia do rio. Então eu fechei as entradas. Opa, as entradas estão fechadas. Eu vou observar, eu vou fiscalizar quem são os criminosos que vão entrar aqui. Com isso, os crimes continuaram. Opa, então os criminosos são aqui de dentro. E a gente começou a identificar quem são os criminosos. E criou um projeto através de fiscalização, que é Rede de Comércio Protegido. Os próprios comerciantes fiscalizavam junto com a polícia. Então nós sabíamos, todos os comerciantes, os vendedores sabiam quem eram os criminosos da área e ficavam um avisando o outro. A gente criou um grupo do WhatsApp e os bandidos já se sentiam fiscalizados, vigiados. Olha, ele está ali, ele tá foi ali. para lá. Isso assustou e foi quase zero depois desse projeto, a redução. Isso é um exemplo de como a população... Simples, né? Simples, prático, sem gastos. Como a população trabalhando ao lado da polícia, ela tem um resultado muito forte. E fora a legitimidade. Quando a polícia prende um bandido, né, e o bandido, no outro dia o bandido está solto, a população hoje já entende que não é a polícia que soltou. É um processo errado do judiciário, é uma filosofia de audiência de custódia que foi criada para resolver alguns problemas judiciais e trouxe um prejuízo de impunidade. Sentimento, né? É um sentimento. E eu comecei a mostrar para a sociedade amazonense, olha, o policial que está na ponta da lança, nós não somos perfeitos. Nós temos problemas, sim, que precisam ser corrigidos. Mas a grande maioria está trabalhando muito, tem enfrentado o crime de frente, com pouco recurso. Vocês têm que valorizar o nosso trabalho. E a gente tem que criar, a polícia, ela está aqui para te proteger, não para te reprimir. E a gente mudando essa mentalidade de valorização, eu acho que tem um efeito político, de trazer também novos recursos para o nosso estado, porque o político tem o lance do eleitorado e tal. Agora tem um efeito de legitimar o trabalho da polícia. Sim, agora você está indo dentro dessa, digamos assim, onda do momento, que é a do policial, tem muito policial hoje federal, entrando realmente para a política por conta dessa figura pública que é o Bolsonaro, que é um dos candidatos à presidência e que traz um discurso muito próprio, né, para a gente não entrar em muitos detalhes. Agora, a política não é para qualquer um. Você está preparado para viver, por exemplo, as pernadas, as nuances desse mundo político? Eu digo isso porque você, na verdade, essa é a sua primeira... É minha primeira eleição. Sua primeira eleição, né? Como eu posso dizer, a gente não se prepara para uma pernada, não sei. Eu não sou político, eu sou o capitão da polícia que tem um conhecimento técnico em segurança pública. Fui
me preparei para isso. Né? E, lógico, tanto de segurança pública como de gestão pública. Então, pós-graduação pela UEA em gestão pública. Para focar nisso. Para focar nisso. Eu acho que a política precisa mudar. Essa politicagem, e aí que vem a figura do Bolsonaro. Que é contra tudo isso, né? Eu acho que é um rompimento. É uma ruptura mesmo. É uma ruptura que o povo está precisando. Porque esse processo de politicagem, do toma lá da cá, olha só, se tu me apoiar eu te dou um cargo, eu te dou isso, tem deixado o nosso povo e tem freado o crescimento do Brasil. De não colocar pessoas preparadas para isso. Então não vou dizer que eu estou preparado para pernada, eu estou preparado para trabalhar muito, em criar projetos para o nosso Estado. Criar uma mudança da legislação, uma mudança dessa segurança pública que está falida. Essa que é a realidade. Ou a gente muda, ou o Rio de Janeiro está cada vez mais próximo aqui do nosso Estado. Eu acredito que não estou fazendo campanha e não cresci fazendo campanha para o Bolsonaro. Faço por acreditar que ele representa essa ruptura de querer um Brasil, uma política diferente para o nosso país. Essa que é a ideia. Mas eu acredito que tudo se constrói com projetos, com algo técnico, com a gestão, com algo diferente que está sendo feito aí. Com a política financeira para o nosso Estado, por exemplo, a Zona Franca corre um sério risco. E se não tiver emprego, não adianta ter projeto de segurança também. Vai falir. Nova York só conseguiu dar uma guinada na segurança pública, lá, e nós estamos querendo trazer o projeto para cá, com o Giuliani para cá e gastando milhões com isso. Só vai conseguir funcionar se a economia do nosso Estado também funcionar. Nova York conseguiu dar uma guinada econômica naquela época. E nosso Estado está precisando também. Então precisa voltar a gerar emprego, senão a economia fica muito ruim. Eu fui o comandante também aqui do Viver Melhor. É outra área complicada. Uma área complicada, difícil. E eu vivenciei isso. De ver jovens, adolescentes, indo para a escola e chegar traficantes. Olha, vende para mim... Outro dia eu vi, inclusive, desculpa interromper, mas eu vi uma matéria que esses jovens, eles agora admiram o bandido que usa a tornozeleira. A tornozeleira virou um sinal de reconhecimento da relevância daquele bandido. E alguns estão pegando relógio, botando no tornozelo para imitar o uso da tornozeleira. Isso é uma inversão de valores, né? O Brasil vive uma inversão de valores. Isso me dói. E eu não consigo ficar de braços cruzados vendo isso. E eu mostro, e eu tento esse trabalho nas mídias sociais para mostrar, influenciar os nossos jovens que o caminho é outro. Que o caminho do civismo, de a gente valorizar a nossa pátria, do caminho do bem, do trabalho. Esse é o caminho correto. E eu vou buscar, através das mídias sociais, influenciar o nosso povo, principalmente a juventude, para isso. E é verdade. Eu vivenciei, eu vi isso. Crianças, adolescentes, lance de glamourizando, né? Deixando, fulano ali fulano traficante, porque tem um lance de estar com carro, uma roupa da moda, ter dinheiro para levar meninas para passear. Isso mostrando que o crime, o cara compensa, comete um crime e tá solto, ele tá só com a tornozeleira eletrônica. Há uma impunidade muito grande no nosso país. Hoje que no Amazonas acabou o semiaberto, colocaram uma tornozeleira eletrônica. Antes o cara passava o dia todo roubando e à noite ia levar a droga e o restante para o regime fechado. Aí o que é que a gente faz? Opa, corta isso. Vamos, em vez de resolver o problema fortalecendo as muralhas, investindo mais na segurança, não, vamos liberar os presos do semiaberto apenas com tornozeleira eletrônica. Então hoje eles estão espalhados aí e sofrendo esse glamour. Agora ele rouba só de dia, ele rouba de dia e à noite. Em vez de traficar só de dia, ele trafica de dia e trafica à noite. E eu estava voltando lá do Viver Melhor, finalizando aquele pensamento, é que o jovem está sendo corrompido pelo mundo do tráfico. O pai está desempregado, a mãe está passando necessidade, e quando ele vai para a escola, o traficante chega para ele, olha, vende para mim 100 trouxinhas, 50 trouxinhas, que no final do dia eu te dou 100 reais. Aí ele olha para a casa dele, vê a panela vazia, o pai não tem o que comer, a mãe não tem o que comer, não tem prosperidade nenhuma dentro da casa. Esse jovem fica vulnerável. Ele tem uma facilidade de entrar para o mundo do crime. Aí quando entra, é muito difícil sair.
a gente observa essas guerras de facções. Os nossos jovens são os grandes alvos disso. A maioria das mortes são jovens de 15 a 26 anos. E você eles acha não conseguiram nem completar o nível médio. Você acha que, então, esse teu avanço dentro do processo político é uma forma de tu tentar contribuir já no nível da política, da lei? Sim. Esse é o teu desejo? Temos que endurecer a legislação, mudar esse sistema prisional, que é a raiz dessas facções criminosas, com combate nas fronteiras sério, um projeto básico de segurança pública. Tem que ter concurso público, ele tem que trazer recursos do governo federal. Isso tudo precisa ser feito urgente. Agora, quem entende de segurança pública é quem vivenciou isso. Não dá para um médico ir para Brasília criar um projeto de segurança pública. E hoje, eu sou candidato a deputado federal. Eu queria essa oportunidade do teu espaço e pedir voto aqui pro Fique à vontade. Pro eleitorado aqui do Imediato, que eu sei que é um jornal que cresceu demais. É um jornal que está nas ruas da nossa cidade, assim como a polícia. Vocês acompanham muito. A gente está junto aí. Vocês acompanham muito o nosso trabalho. Verdade. E eu queria pedir essa chance da nossa população, que me dê esse voto de confiança. Nós precisamos de alguém que entenda de segurança pública na Câmara Federal. E o meu número é fácil. Na urna, a primeira votação é para deputado federal. E o número é fácil de gravar. É 1000. É 1000. Olha a coisa. Capitão, é 1000. Pronto. Acabou. Gravou. E eu tenho certeza que eu não vou decepcionar. Vou trazer recursos para o nosso estado, para a área de segurança, criar projetos sérios para trazer mais dignidade para a nossa população, frear essa crescente que o meu estado não vai virar um Rio de Janeiro. Meu irmão, quero te agradecer aí a oportunidade e desejar sorte. Eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte mesmo. Um abraço. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.